Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar ou que comer. Era a toca de um hobbit. E isso quer dizer conforto. Oi, tudo bom? No segundo vídeo dessa série de construções no cinema, eu vou falar do Hobbit Hall. Antes de eu continuar, não esquece de compartilhar, de ativar o sininho e de me seguir nas redes sociais para sempre saber quando eu vou lançar um vídeo novo. Então hoje eu vou falar de como foi feita, porque de fato foi feita, ao contrário da Torre Stark, as casas dos Hobbits. Como Peter Jackson fez tanto para a saga do Senhor dos Anéis quanto para a saga do Hobbit, o Condado. Por que isso? Na verdade, quando foi feita para as gravações dos filmes do Senhor dos Anéis, foram feitas casas provisórias. E como foi isso? Então, lá em 1998, quando Peter Jackson estava se preparando para gravar o primeiro filme do Senhor dos Anéis, ele começou a procurar uma locação para fazer o Condado, né? E que não seria uma coisa fácil de se achar. Então, por avião, ele estava procurando, lá na Nova Zelândia, um lugar e ele achou que era justamente a fazenda da família Alexander. Então, pela topografia do lugar, ele achou que seria perfeito para criar justamente, trazer à vida o que Tolkien tinha imaginado. Foi usado uma área de 12 acres dentro da fazenda, é um lugar muito fértil. Na verdade, é uma fazenda de, entre outras coisas, principalmente ovelhas, né? Atualmente eles têm mais de 13 mil ovelhas. Sim, a fazenda continua operacional. E o que aconteceu? Não é um lugar muito próximo, tá? De fácil acesso. Então Peter Jackson deu a ideia para o estúdio de construir um set lá e o exército da Nova Zelândia construiu uma estrada de 1,5 km para facilitar a chegada no lugar e para incentivar a produção, a produtora, no caso, a construir lá o set. Foram construídos primeiro 37 casinhas. Levou mais ou menos uns 9 meses. E assim, foram 37 casas, uma ponte, então aquela ponte meio em arco também foi construída para o filme, fora os jardins e um moinho, também para aparecer no filme de Senhor dos Anéis. Após a gravação de Senhor dos Anéis, o set foi destruído, porque na verdade ele cavou os buracos, ficou aquele negócio meio oco, e as portas, no caso, as fachadas, elas foram construídas e meio colocadas assim. Elas eram feitas de madeira, folhas e poliestireno, e a parte interior foi feita por CGI no estúdio lá na Nova Zelândia. Cotando o próprio Jackson, ele disse o seguinte: eu sabia que Hobbiton precisava ser aconchegante, confortável e com o sentimento de que alguém morava lá. Ao deixarmos ervas daninhas crescer pelas rachaduras e estabelecerem cercas e pequenos jardins um ano antes da filmagem, terminamos com um incrível lugar real, não só um set de filmagem. Então, ele construiu os buraquinhos lá e deixou um ano, né, para poder crescer lodo, toda aquela questão de realmente parecer que alguém viveu lá. Então, ele realmente fez com muito carinho a questão do set. Fez o filme do Senhor dos Anéis, tirou tudo, acabou-se, ficou lá. Inclusive, você tem até umas fotos que eu vou colocar aqui das ovelhas por lá. Quando ele foi chamado para fazer a trilogia do Hobbit, então eles perceberam que eles podiam fazer uma coisa maior ali. Então, vamos construir e vamos deixar. Obviamente, o governo amou, né? O primeiro-ministro na época adorou a ideia, porque a ideia justamente era deixar para turismo. Então, dessa vez, ele construiu 44 casas. Cada casa é única, tá? Cada casa tem uma porta, tem um estilo que representa o hobbit que mora lá dentro. A pousada The Green Dragon Inn, ela foi construída para os visitantes, tá? Justamente porque hoje em dia você tem o tour, então você pode comer lá. Eu vou deixar todos os links na descrição, tá? Que é bem interessante. Inclusive, é um sonho meu conhecer o cenário. Mas você pode ir lá, você pode
comer. Tem uma que você pode entrar. Na verdade, a de Bilbo você não pode entrar, tá? Você fica sempre do lado de fora, você pode tirar uma fotinho meio assim, porque, na verdade, elas são ocas, tá? Elas foram feitas de pedra, concreto e tijolos cobertos por grama. Outra coisa interessante é que todas as peças da chaminé, elas foram feitas em loco, ou seja, foram feitas lá. E eles usaram iogurte e vinagre para ajudar a envelhecer a madeira e dar aquele toque mais rústico que eu adoro e que a gente sabe que é a cara do Bilbo, a cara dos Baggins. Também uma coisa interessante é que são 3 escalas de construção, então a gente tem 3 tipos. Temos as de tamanho menor, que seria o tamanho real de um hobbit, que a gente sabe que temos os humanos, os anões e os hobbits, que eles são menores que os anões. Então a gente tem a casa no tamanho menor. A gente tem um tamanho um pouquinho maior, justamente para os atores parecerem menores, né? E a gente tem uma escala para os anões, porque justamente em O Hobbit a gente tem toda aquela cena dos anões na casa do Bilbo, então a casa ela tinha que ser uma escala também um pouco diferente. Então a gente tem 3 tipos de escalas diferentes. E não é 100% aleatório, tá? A cor das portas indica a escala. As portas azuis são as portas das casas que tem a escala para os humanos. Então, já se você viu uma porta azul, você vai ver que ela é um pouco diferente. Outra coisa interessante é que o Peter Jackson ele é muito detalhista. Então, ele mandou construir 5 casas a mais para serem as construções periféricas. Ou seja, ele tinha medo de que, se a câmera fosse um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, fosse aparecer que não tem nada lá no fundo. Então, ele mandou construir essas casas para ficar tudo perfeito. Além disso, existem casas de Hobbit da vida real. Eu vou colocar aqui um site onde tem várias casas, mas eu vou trazer 2 que para mim foram as mais interessantes. Tem uma nos Estados Unidos, em Wisconsin. Ela é uma casa que tem 2 pisos, tem 204 metros quadrados e ela é subterrânea. E você vê que ela é muito aconchegante, ela tem uma lareira, a gente pode ver, porque a casa do Hobbit, ela representa isso. O estilo de vida deles, a questão aconchegante, tudo bem fofinho, bastante comida. E essa casa representa tudo isso. A outra casa é na Polônia. E essa é muito interessante. Eu vou até deixar marcado o arroba, porque o dono dessa casa, ele fez várias tentativas até ele conseguir chegar nessa. Ela é uma casa bem pequenininha mesmo. Ela tem 45 metros quadrados, tem sala, tem banheiro, tem 2 quartos. E ele usou madeira de salgueiro do próprio local para fazer a casa. E ele usou argila para fazer a argamassa do lado de dentro e cal para fazer a argamassa do lado de fora. Então foi uma coisa assim, soa bem rústica, mas é uma coisa, sabe, um rústico chique? E ele usou também pedras de sabugo para a estrutura e não se engane que ela é bem moderna, ela tem painéis fotovoltaicos para poder dar energia e calor a essa casa. Então, por hoje eu termino por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou e qual é o próximo que você quer ver. Tchau!